Olá, aqui quem fala é o Daniel e eu falo da ilha de Boipeba. Mais um dia nos dá o Senhor a oportunidade de estarmos aqui juntos, aprendendo sobre a palavra de Deus. É um prazer te receber aqui. Se você chegou até aqui, se esse vídeo está aparecendo para você, não pense que é uma coincidência, mas é Deus querendo falar ao seu coração, assim como tem falado ao meu todos os dias. E eu quero compartilhar isso com você. Bem, hoje, dentro da reflexão que Deus trouxe, o Espírito Santo de Deus trouxe ao meu coração, à minha vida, para que sejam tiradas aplicações práticas, né? Eu caminhei dentro do livro de Neemias no Velho Testamento. E o que esse livro pode acrescentar para nós, pode nos ensinar, pode nos clarear, né, a respeito do que é uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Vamos juntos aprender um pouco, que o Espírito Santo de Deus traga a revelação da tua palavra, da palavra dele, né, da palavra de Deus ao seu coração. Bem, nós vamos ver dentro do livro de Neemias, né, que não adianta reconstruirmos os muros e deixar o coração em ruínas, né? Você vai entender ao longo dessa reflexão, dessa meditação, o que isso quer dizer. Bem, existem momentos em que alguma coisa está quebrada nas nossas vidas e nós sabemos, né, e identificamos o que é. Não precisamos que ninguém nos diga o que é que está quebrado, está em ruínas na nossa vida, né? Talvez, não sei, seja um relacionamento, seja a sua vida espiritual, né, a família, a disciplina, né, em várias áreas da sua vida, talvez sejam as finanças, talvez alguma coisa que deixamos para depois. Sempre é assim, né? Vamos deixar para depois. E existe com isso uma frase que a cada dia se torna mais perigosa, e eu consegui identificar aqui dentro do livro de Neemias, através dos ensinamentos de Deus para as nossas vidas hoje, né, com aplicação prática. Aquela palavra, um dia eu resolvo tudo isso, com fé em Deus, um dia eu resolvo. Isso é perigoso, cuidado. Eu tenho aprendido isso. Porque aquilo que não enfrentamos, geralmente não se reconstrói sozinho. Aquilo que está destruído, né, que foi demolido, que foi derrubado, para ser reconstruído não é sozinho, né? E nós vamos ver isso aqui dentro das lições, das aplicações no livro de Neemias para as nossas vidas, né, para os dias de hoje, para o nosso cotidiano. Bem, Neemias recebeu uma notícia sobre Jerusalém. Quem era Neemias, né? Neemias, ele era um servo de Deus, um judeu, né, que ele estava trabalhando, estava a serviço do rei Artaxerxes, né, em outra comunidade, em outro reino, que não era o de Jerusalém naquele momento. Ele era o copeiro do rei, né? O copeiro, só a título de informação, né, era um cargo de muita confiança, né? Era das pessoas que sempre estavam mais próximas do rei, e com isso era bem reconhecido, bem remunerado. Então ele tinha uma posição de destaque, né? Não era qualquer um, né? Era um nobre, vamos dizer assim, apesar de muitos julgarem que por ser copeiro, não, pelo contrário, era de alta confiança, né, esse cargo de Neemias. Bem, lá no capítulo 1, versículo 3 de Neemias, diz assim, onde começa toda essa história, né? E assim diz o texto: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Jerusalém estava vulnerável. Naquele tempo, ter uma cidade com as portas queimadas e os muros quebrados, destruídos, era vergonha para aquele povo que habitava dentro. Jerusalém, ela já havia sido reconstruída, né? Mas os seus muros estavam em ruínas e isso era vergonhoso. E Neemias sabia disso, né? Dentro da cultura deles ali, que era uma vergonha e que o Deus de Israel não merecia de forma nenhuma ser relacionado à vergonha, pelo contrário, era o Deus Todo-Poderoso
que reinava, né, sobre tudo, sobre todos. E ali então ele escuta isso, né, que os seus muros os muros da sua nação estavam destruídos, né? E quando Neemias ele ouviu aquilo, ele poderia simplesmente ter lamentado, né, de uma forma bem supérflua, nossa, que situação triste, que Deus abençoe. Mas não, a reação dele foi imediatamente diferente. Lá em Neemias capítulo 1, versículo 4, a gente lê: tendo eu, ele escrevendo, ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Antes de colocar uma pedra, eu já começo tirando essas lições, né, do livro de Neemias. Antes dele colocar uma pedra sequer no muro, Neemias colocou os joelhos no chão. Ele sabia que nada teria êxito, mesmo ele tendo muita vontade de fazer aquilo e às vezes até soubesse exatamente já o que fazer, como fazer, ele não optou por outra coisa senão colocar os joelhos no chão dele, chorar e pedir a Deus que intervisse e o usasse para que aquela vergonha, aquele opróbrio, né, que aquela nação estava passando, né, que Jerusalém, o povo de Deus, e ele queria fazer alguma coisa, né? E isso me ensina algo muito, muito precioso, né? E que espero que ensine a você também, que o Espírito Santo de Deus traga ao seu coração também. Existem reconstruções que precisam começar em oração, né? A grande maioria delas é aos pés de Jesus, né? É clamando a Deus através de Jesus Cristo. Nossa tendência muitas vezes aí é correr para resolver, porque às vezes até sabemos o caminho por onde ir, mas siga o exemplo de Neemias, isso dá certo, e eu tenho experimentado isso na minha vida, né? Antes de correr para resolver com suas próprias forças, dobre os seus joelhos, comece orando, né? Comece primeiro buscando a Deus como Neemias fez. Mas existe outro detalhe aí também importante que eu consigo enxergar, né? Depois de orar, imediatamente ele levantou-se e fez alguma coisa, né? Então, isso é equilíbrio. Realmente começa a falar de maturidade espiritual, né? Existem situações, e a grande maioria delas, que precisamos orar, mas entenda. E aqui nós temos ensinamentos dentro desse livro, através dessa história que foi real, viva, e o mesmo Deus de Neemias é o nosso Deus, né? Existem momentos que, depois de orar, Deus está esperando que peguemos as ferramentas e venhamos a partir para a luta, partir para a reconstrução, partir para o recomeço, né? E aí é onde eu fiquei me perguntando e pensando, né, e falando comigo mesmo e trazendo as aplicações pessoais para a minha vida. E espero que você também traga para a sua, leve para a sua, né? Talvez você já esteja orando há meses, né? Senhor, restaura o meu casamento, Pai, me ajuda. E chora diante de Deus e derrama suas lágrimas e coloca as suas aflições. E o Senhor simplesmente está dizendo para você, ok, eu vou te ajudar, vou te abençoar, agora levanta daí e vai conversar com seu cônjuge, com sua esposa, com sua mulher. Vai lá, toma o primeiro passo, dá o pontapé inicial. Depende de você agora. O que você não puder fazer, eu vou fazer, mas levanta e vai lá. Aí outra situação, Senhor, organiza minhas finanças, por favor, está muito complicado isso. Pronto, você derrama diante de Deus, e Deus está dizendo para você, talvez você precise começar a fazer contas, né? A mudar hábitos, a economizar, a ser um bom administrador. Depende de você. Deus não vai fazer isso por você. Senhor, quero voltar a ter comunhão contigo como um dia eu fui, o primeiro amor. Certo? Já ouvi tua oração. Agora abra a sua Bíblia, comece a ler a Bíblia, comece a orar todos os dias, comece a buscar realmente a minha face, e vai dar tudo certo. Eu não posso fazer isso por você. Quem pode fazer é você mesmo, né? Deus respondendo a oração, né, que nós fazemos a respeito disso.
Outro exemplo, né? Senhor, muda meu relacionamento com os meus filhos, eu estou tão distante deles, está tão complicado. E Deus ouviu sua oração e está dizendo, bem, agora é só você desligar as telas, computador, celular, TV, o livro que você lê, a atenção, né, que você não dá realmente, tempo de qualidade, sente com seus filhos, comece a fazer diferente e eu vou continuar abençoando, e eu vou continuar fazendo o que eu posso. Agora isso você tem que fazer. Então preste muita atenção, né, nas orações que você faz e no que você pode fazer, e Deus não vai fazer por você. Foi isso que Deus trouxe ao meu coração hoje. E tem vários outros exemplos que o Espírito Santo de Deus traga ao seu coração. Né, o que em oração você tem pedido e você já pode fazer, né, e não tem feito. Fé não é ficar parado esperando Deus fazer aquilo que Ele já nos deu condição para começar. Nós falamos muito essa semana que passada aí sobre fé. Volte os vídeos aí que você vai ver anteriores a esse. Fé, realmente aprendendo com Deus, com os profetas, com os apóstolos, com Jesus a respeito de fé. Tiago, né? Nós passamos por esse texto também essa semana passada. 1:22 diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmo. Veja bem, Neemias orou, ele planejou, né? Ele pediu autorização ao rei. Você vai ler aí, eu tenho certeza, o livro de Neemias, e você vai ver que ele pede, quando ele ora e ele fala com Deus, ele decide fazer o que ele fez, que foi voltar para Jerusalém para ajudar na reconstrução dos muros. Ele pede autorização ao patrão dele, ao chefe dele, ao rei, e o rei só não o autoriza como ajuda em várias outras coisas, né? Então ele pega a mala, pega as ferramentas, viaja, né? Ele chegando lá, ele faz o que? A palavra diz, né? O livro de Neemias, que ele começa a observar, ele vai fazer uma vistoria no muro, vai ver como tá, ele começa a se planejar e ele organiza as pessoas, as famílias, né? As famílias foram organizadas no capítulo 7, se você for ler. Cada família tinha uma função. Você vai rebocar, você vai trazer as pedras, você vai fazer o cimento, você vai trazer areia. Tudo organizado, e foi Neemias que organizou, né? E então ele começou. Talvez a palavra para alguém hoje seja muito simples, mas com uma profundidade muito grande. Comece o que você precisa fazer para reconstruir os muros da sua vida, né, que hoje trazem vergonha, são opróbrio para você, para sua família. Comece. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus, quando você terminar esse vídeo hoje aqui, você vai dobrar os seus joelhos, o Espírito Santo de Deus vai trazer ao seu coração o que você precisa começar a fazer, lembrando-se de Neemias, o que ele fez, né? Bem, e outra coisa, você não precisa reconstruir tudo. Talvez você encontre 3, 4, 5, 10 coisas na sua vida que precisam de reconstrução, que um dia estiveram em pé e hoje estão caídas, né? Mas comece por uma. Se você conseguir por 2, hoje, né? Não espere para amanhã. Coloque a primeira pedra, né? Bem, mas existe algo que precisamos saber também, né? Quando Neemias começou a reconstrução, apareceu opositores, apareceram hoje, se a gente fosse falando de internet, né, os haters, um tal de Sanbalat e Tobias, né? Primeiro zombaram, depois eles tentaram intimidar, criaram acusações, né? Tentaram distrair Neemias e até tentar atraí-lo para uma armadilha para matá-lo, tentaram, né? Isso está no livro de Neemias, se você ler a história você vai, que eu tenho certeza, porque esse é o nosso objetivo, é estudarmos a palavra, né? Eu estou aqui transmitindo o que eu li, o que eu aprendi, mas a revelação de Deus através da sua palavra é diferente a cada leitura. E eu tenho certeza que Deus vai continuar falando muito com você quando você continuar lendo, quando você começar a ler, reler a palavra dele. Então, tentaram matar, né, armar uma armadilha para Neemias, e isso revela
uma verdade muito prática, né, para os nossos dias de hoje, fácil de entender. Nem todo mundo vai ficar feliz quando você decidir reconstruir a sua vida. Preste bastante atenção nisso e se prepare para isso, tá? Quando alguém decide abandonar alguma coisa, um vício, algo que notoriamente é prejudicial a você, aos outros, algumas companhias podem se incomodar com isso, né? Podem se incomodar, e isso pode acontecer, porque você está abrindo mão de algo que você identificou que é prejudicial à sua vida, à sua família, aos seus negócios, aos seus relacionamentos, que um dia já foi um muro, né, fortificado, e está em ruínas. E isso vai incomodar, por mais que você decida reconstruir algo, principalmente relacionado ao que você fazia com outras pessoas, tá? Quando você decidir realmente reconstruir o muro, que é levar a Deus a sério, como um dia você levou, vão ter pessoas te chamando de fanático, de bitolado, de religioso, de que agora você só quer saber de Bíblia, você só quer saber de falar de Deus. Vai acontecer também, né? E quando você decidir organizar, né, a sua vida financeira, talvez precise dizer não para algumas coisas e você vai ser chamado de morrinha, você vai ser chamado de... Aqui na Bahia tem uma expressão que chama canguinha, né? Mas você sabe que precisa reconstruir esse muro dessa área da sua vida, né? E Deus tem falado para você, mas vai incomodar algumas pessoas, né? Mas siga firme no seu propósito, né? Quando você decidir colocar limites, eu não conheço a sua vida, eu sei das aplicações para mim, é por isso que eu estou falando aqui, que eu tenho alguns limites, né? E eu preciso colocar, e isso não agrada muita gente. Tem pessoas que não vão se agradar disso. E não se assuste com isso, aprenda a lidar com isso, coloque diante de Deus, né? Para que essas situações se revertam e que as pessoas enxerguem, como nós vamos ver mais na frente aqui, o que aconteceu com Neemias, quando ele resolveu seguir o propósito e a conclusão do projeto dele de reconstrução, e o que as pessoas que estavam em volta, que não concordavam, que zombaram, que quiseram até prejudicar ele fisicamente, e reconheceram, vendo a mão de Deus em tudo. Então, por isso que eu escolhi hoje falar e compartilhar sobre Neemias, né, com você que está ouvindo, porque trazendo para a nossa realidade, fala muito, conversa muito conosco, né, na realidade dos nossos dias. Quando começa, né, a reconstruir, aparecem as resistências. Enquanto está conveniente, não existe muita resistência, né? Mas quando você começar algumas reconstruções na sua vida, as resistências continuam. Mas Neemias, ele faz algo que eu vi hoje assim extraordinário. E como eu aprendi com esse livro hoje, né? Em determinado momento, se a gente for ver lá no capítulo 6, os inimigos mandam chamar ele para uma reunião, né? E ele simplesmente responde, Neemias 6,3, estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra? Enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Não tem motivo maior para isso, Neemias, trocando em palavras aqui. Eu estou firmado em reconstruir um muro que traz vergonha ao meu povo, ao povo de Israel, ao povo de Jerusalém, e eu que faço parte dessa linhagem, é vergonha para mim, e eu vou reconstruir, vai dar trabalho, nós estamos todos empenhados, e não tem nada que tire o meu foco agora, né? E essa frase é poderosa dentro desse versículo, que ele diz, estou fazendo uma grande obra e não posso descer. Talvez você precise aprender a dizer isso, né, para algumas pessoas. Eu até falei sobre isso essa semana, né? A gente estudando aqui, em relação a algumas distrações, né? Nem todo convite merece um sim, quanto mais quando nós estamos em fase de reconstrução daquilo que identificamos, que Deus está trabalhando na nossa vida e depende do nosso esforço para alcançar
a vitória, né? Nem toda provocação merece resposta. Tem coisa que simplesmente precisa ser ignorada para não tirar o nosso foco, para não sugar as nossas energias, né? Nem toda discussão merece nossa atenção, como eu falei, para que sugue a energia ali daquele momento, sua energia de trabalhar, de estar focado no que realmente importa, né, para a reconstrução dos muros da sua vida, que até ali tem causado vergonha a você. Nem toda opinião sobre a nossa vida precisa determinar a nossa direção. Preste bastante atenção nisso, né? Existem momentos em que precisamos dizer: eu tenho algo muito mais importante para construir, não posso descer para reunião nenhuma agora. Então que o Espírito Santo de Deus traga ao seu coração a revelação do que isso diz e conversa com você, com a sua vida, com o seu dia a dia, né? Paulo lá em Filipenses 3, 13 e 14, ele diz: uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás fico e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Talvez parte, né, da maturidade seja descobrir aquilo que merece a nossa atenção e aquilo que apenas está tentando roubá-la. Quando a gente consegue identificar isso, isso é maturidade espiritual, né? Isso quer dizer que você está entendendo, você está aprendendo realmente com a palavra de Deus o que são os ensinamentos, né, verdadeiros. Neemias, ele tinha inimigos do lado de fora, como nós vimos aqui. Mas então surge um problema ainda mais sério, que eu vejo ainda maior, né, em relação à oposição, à dificuldade durante a caminhada de reconstrução dos nossos muros. Havia injustiça do lado de dentro dos muros de Israel, né? No capítulo 5 nós vemos lá os pobres começando a reclamar, né? Alguns judeus ali, eles estavam explorando seus próprios irmãos através de dívidas, cobranças, né? E Neemias fica furioso, indignado com aquilo. Isso é muito importante, né? Porque seria possível reconstruir um muro bonito enquanto pessoas continuavam sendo destruídas dentro dele? É um pouco de hipocrisia, né? E Neemias viu aquilo e o incomodou, né? Como a gente está aqui construindo para tirar a vergonha, o opróbrio do povo, e dentro da cidade está acontecendo uma coisa ainda pior, né? Que realmente desagradava a Deus. Só que a gente começa a ver, né, que Deus, ele não estava interessado e fazia parte do plano que Neemias soubesse daquilo, né? Deus, ele não estava só interessado em reconstruir pedras, o muro físico, né? Deus, ele estava interessado nas pessoas, que era o principal, o coração daquele povo, e usando o muro como um instrumento para unir aquelas pessoas. Isso começa a nos levar para o coração que eu vejo da mensagem, o principal, que é o que mexe com o coração, com a alma, né, com os relacionamentos ali, quando Neemias vê o que estava acontecendo no meio do povo, né, eles se desentendendo, um traindo o outro, trapaceando o outro, tirando proveito do outro. E aí então Neemias começa a entender o propósito maior, né, do que Deus queria fazer ali. Nós podemos reconstruir, e eu tiro, né, de lição com isso, muitas coisas por fora, né, e continuar quebrados por dentro, e que a gente aprenda, né, a fazer diferente, né, tendo esse ensinamento aqui, aplicando às nossas vidas essa palavra de Neemias. Podemos melhorar, né, tendo um bom comportamento nos nossos empregos, ou negociando de forma correta, né, nas nossas empresas. Nas nossas casas nós podemos melhorar, sim, né, criar muros, tudo aquilo que Deus nos deu, né, na nossa aparência, nossa reputação. Nós podemos até organizar a vida religiosa, como nós falamos mais acima aqui, pedir a Deus que cheguemos mais próximo a Ele, e aí então buscando a Ele, lendo a palavra. Podemos sim, mas e o coração de verdade, o que ninguém está vendo?
como nós estamos tratando ele, né? Como estamos tratando as pessoas de verdade, como está a nossa integridade onde ninguém está vendo, porque quando estão vendo é uma coisa, né? Como está a comunhão com Deus realmente? Né? Jesus ele faz uma advertência muito forte aos religiosos da sua época, né? Lá em Mateus 23. Ele diz: limpa primeiro o interior do corpo para que também o seu exterior fique limpo. Então eu fiquei pensando muito nisso tudo. Os muros podem ser reconstruídos, e quem passa de fora do muro vai ver, nossa, que cidade agora sim edificada, protegida, com as portas novas. Mas e dentro dos muros, como está? Né, depois que você conseguiu levantar esses muros, reconstruir. E é isso que Deus fala conosco hoje, dentro do nosso coração. Como está as verdadeiras motivações e intenções do nosso coração. Deus ele trabalha do lado de fora, sim, como nós estamos vendo. Mas o objetivo maior é trabalhar dentro de nós, né? E então acontece aí, né, lendo ali a palavra, algo extraordinário que eu vejo. O muro em 52 dias é concluído. Mais de 40 mil pessoas se unem em uma só força e conseguem concluir, envergonhando todos aqueles que torceram contra, né? Neemias, lá em capítulo 6, versículo 15, ele registra: acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. 52 dias, né? Foi o tempo que levou. Aquilo que ficou destruído, aquele muro, né? Por tanto tempo foi reconstruído. Aí é onde eu falo, né? Os inimigos perceberam que Deus estava naquela obra. E eu penso assim, que a gente poderia terminar essa história aqui agora, né? Se fosse um vídeo, uma música emocionante, mostrando os muros prontos, uma palavra de vitória e o fim, né? The end. Pronto, acabou. Mas a Bíblia não termina aí, né? Porque o verdadeiro objetivo, como eu falei, nunca foi apenas reconstruir o lado de fora, as pedras. E aí nós chegamos no capítulo 8, né? O povo se reúne, Esdras traz o livro da lei e acontece algo lindo. Vamos ver lá em Neemias 8, versículo 1. Todo o povo se ajuntou com um só homem e disseram a Esdras, o escribas, que trouxesse o livro da lei de Moisés. Perceba, não foi Esdras implorando para ler a lei de Moisés, ler a Bíblia, né? O povo pediu a palavra de Deus, porque algo nesses 52 dias havia acontecido, né? O povo havia se unido com a influência de Neemias e fazendo tudo o que fizeram, conseguiram construir um baita de um muro. Eu tive o privilégio de ir até lá, de conhecer Israel e pude tocar, é fantástico. E eles viram que Deus estava no negócio, né? E aí quiseram se achegar a Deus novamente. O povo pediu a palavra, né? Depois de reconstruir os muros, eles começaram a perceber que existia algo ainda mais importante para reconstruir: a vida espiritual. Se aquele muro não tivesse sido construído, se Deus não tivesse usado Neemias para incentivar, para começar, os corações deles também não teriam sido alcançados, né? Então, Esdras abre o livro, né, e o povo se levanta, ele lê, e homens, né, que estavam ali também preparados ajudam o povo a compreender melhor a leitura, a palavra de Deus. E a Bíblia diz lá em Neemias 8:8, leram no livro, na lei de Deus, claramente dando explicações, de maneira que entendesse o que se lia ali. Eu gosto muito disso, né? Não basta ouvir, precisamos entender, precisamos um dos outros, né? Porque a palavra compreendida começa a confrontar nossas vidas, não são palavras soltas no ar, né? E aconteceu exatamente aqui, nesse momento, né? Quando o povo percebeu quanto havia se afastado de Deus, começou a chorar, né? A prantear. Mas aí Neemias diz, Neemias 8:10, não vos entristeçam, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Quantas vezes você já deve ter escutado, né, essa frase, a alegria do Senhor é a nossa força, e talvez até hoje você ainda não soubesse
em que contexto ela estava, mas é aqui, né? Esse versículo nós costumamos a usar em momentos isolados, né, como motivação, mas o contexto dele, né, o torna ainda mais bonito. O povo ele estava chorando ali porque a palavra havia revelado o que a sua condição de pecadores, de errantes, mas também de um Deus que estava de braços abertos, né? E Neemias ele estava ali dizendo que aquele encontro com Deus não precisava terminar em desespero, havia possibilidade de restauração. A palavra confronta, mas a graça restaura, né? Deus ele mostra aquilo que está errado não apenas para nos condenar, mas para nos chamar de volta, essa é a verdade. E isso me lembra o que Paulo escreve, né, lá em Romanos 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quando Deus revela algo em nós que precisa mudar, nossa resposta não deve ser fugir dele, nunca, jamais. Infelizmente tem gente que tem medo, né, de Deus. E na verdade é voltar, né, para ele. E aqui está algo, né, que considero maravilhoso em Neemias de 1 a 8, que é o que nós estamos aqui falando, do que estamos falando, né? No capítulo 1, nós podemos ver ali que um homem chora, né, que Neemias chora. No capítulo 2, um homem se levanta, Neemias toma as suas ferramentas e parte. Nos capítulos, né, seguintes, aí, até o capítulo 5, um povo trabalhando ali, as famílias unidas, né, num só propósito. No 6, o muro fica pronto, né, mas no capítulo 8, a palavra volta para o centro, né, da vida daquelas pessoas. E talvez essa seja a ordem, né, que precisamos em algumas áreas da nossa vida. Reconhecer, orar, levantar, trabalhar e perseverar, porque e vigiar, tá? Nós não falamos aqui, mas o povo, se você for ler, e eu sei que você vai ler, os capítulos de Neemias, fala que eles trabalhavam armado, com a ferramenta numa mão e uma espada na outra, porque estavam vigiando. Então vigiar também faz parte, né? E colocar Deus no centro de tudo. E aí é onde existe uma ligação com Jesus, que eu jamais deixaria de falar, né? Neemias, ele reconstruiu os muros de Jerusalém. Mas séculos depois, naquela mesma história de Israel, viria alguém que faria uma reconstrução muito maior. Jesus Cristo, né? Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não veio reconstruir apenas uma cidade, né? Veio reconciliar pessoas com Deus. Lá em 1 Pedro, nós lemos, eu li esse capítulo ontem, né? 2, versículo 24, diz assim: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. O maior problema da humanidade nunca foram muros quebrados, foi nossa separação, né, de Deus pelo pecado. E aquilo que não conseguiríamos de forma nenhuma reconstruir sozinho, Cristo Jesus veio restaurar em nossas vidas. Por isso, talvez hoje exista, né, algum muro quebrado na sua vida. Pare aí, pense, ore a Deus. Não tenha vergonha de reconhecer. Né? Neemias ele começou olhando para as ruínas, mas ele não ficou olhando para elas sempre, né? Ele começou a reconstruir. Talvez seja sua vida com Deus, não sei, e esse é o ponto mais importante, mas talvez seja sua família, talvez uma amizade, talvez suas finanças, talvez sua disciplina em várias áreas da sua vida, talvez alguma área que você deixou, né, abandonada durante tantos anos. Eu não sei, eu não conheço sua vida, mas que em nome de Jesus e Espírito Santo, Deus traga a revelação dessa palavra à sua vida. Não tente reconstruir tudo hoje, né? Pergunte
a Deus qual a primeira pedra que preciso colocar, ore ao Senhor pedindo isso, depois você levanta, né? E quando aparecer a oposição, lembre-se, estou fazendo uma grande obra e eu não posso descer agora, como Neemias falou. Mas enquanto reconstrói aquilo que está ao seu redor, né? Não cometa o erro de reconstruir tudo e deixar o seu coração abandonado depois que Deus fizer um milagre de reconstrução dos muros na sua vida que estão caídos. Não se esqueça de Deus, né, do seu coração voltado para Ele. Porque talvez, né, a maior mensagem, e eu não digo talvez, eu digo que é, né, de Neemias do capítulo 1 ao 8, seja essa. Deus pode reconstruir nossos muros, mas Ele quer muito mais do que isso nas nossas vidas. Ele quer andar conosco, né? Ele quer reconstruir quem vive, né, dentro deles, que somos nós, dentro dos muros, né, que nos cercam. E eu quero encerrar hoje, né, dizendo a você que o Senhor te ama muito, né, e quer te ajudar nessa peleja, nesse momento de reconstrução, né? E que o Senhor te dê forças para não olhar para trás, para não deixar que os Tobias e os Sanbalates, né, minem a sua fé e que na sua jornada queiram desfazer daquilo que você está tentando reconstruir para ter uma vida melhor diante de Deus, diante da sua família e diante da sociedade, ou diante daquilo que você aí no seu coração sabe que precisa de restauração. A minha oração hoje a Deus é essa, que te ajude, que te fortaleça, assim como Ele tem feito na minha vida, faça na sua também, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, faça resplandecer o rosto dele sobre ti, te dê a paz, um forte abraço e até a próxima.